Hoje nós queremos falar sobre ou contra a solidão. Há pesquisas feitas em que apontam que as pessoas que vivem solitárias, as pessoas que vivem na solidão, elas têm 26% de chance maior de morrer na sua solidão do que as pessoas que não têm. Outros estudos nos indicam que há uma associação entre solidão, entre isolamento social com câncer. E outras ainda nos apontam que solidão pode ser contagioso, que nós podemos ser contagiados à solidão por conta de pessoas solitárias. E nós queremos, à luz da palavra de Deus, compreender aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações sobre esse tema. Nós também, no domingo anterior, compartilhamos algumas graves estatísticas sobre o suicídio, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Mas, no Brasil, o índice anual de suicídio tem ainda aumentado ano a ano. Isso é algo contrário àquilo que está acontecendo em todo o mundo. Em todo o mundo, o índice de suicídio caiu 9,8% nos últimos anos, mas no Brasil cresceu 7%. E dados ainda mais estarrecedores é aqueles que afetam os nossos jovens, os nossos filhos. Do ano de 2000 até 2012, aumentou em 40% o suicídio entre jovens. Eu até arriscaria dizer crianças, de 10 a 14 anos. Os nossos filhos estão se matando 40% mais que já foram antes desse milênio. Então, percebemos que há algo de muito errado no nosso meio. Há algo muito grave que está acontecendo nos nossos dias. E está acontecendo conosco, nas nossas casas, nas nossas famílias, não apenas notícias que ouvimos de fora. Mas é algo que está muito próximo de nós. E uma das causas que tem levado cada vez mais pessoas a cometerem suicídio é o que se chama de isolamento social. Esse é o termo técnico para que se dá ao que nós chamamos de solidão. As pessoas estão solitárias. As pessoas cada vez mais se fecham no seu próprio mundo. E são vários fatores que levam a isso. E nós queremos entender hoje o poder da amizade entre nós. Como a amizade é capaz de curar os nossos corações. Como a amizade é capaz de nos dar significado à vida. Como verdadeiras amizades curam o nosso coração, curam o nosso espírito e curam também o nosso corpo. Eu quero começar esse nosso momento de leitura bíblica lendo o que está lá em João, ao Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, no capítulo 15, no verso também de número 15. E Jesus com seus discípulos, e ele diz, bem antes, pouquíssimas horas antes de ser preso e depois julgado, condenado e executado por crucificação, ele diz o seguinte aos seus discípulos. Ele fala assim no verso 15 do capítulo 15 de João: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu
tornei conhecido a vocês. Amados, a essência da nossa vida com Cristo, a essência da nossa vida cristã é a comunhão, é a amizade, é a relação. Não existe evangelho sem essa relação, sem essa consciência de que nós somos um só povo, nós somos uma só família, nós somos um só corpo, cujo cabeça é Cristo. A igreja, ela não é o evento, a igreja, ela não é a programação, a igreja não é nem mesmo o culto. Nós estamos aqui hoje num culto público, mas essa aqui não é a essência da igreja. A essência da igreja somos nós. A essência da igreja é o entendimento de relacionamento, de amizade, de comunhão, que nós nos pertencemos uns aos outros. A igreja é esse corpo de Cristo, é a comunidade, a igreja é a família, a igreja são os amigos. É por isso que Jesus diz àqueles que eram amigos de Jesus, não apenas servos, não apenas discípulos, não apenas apóstolos, e eles não estavam reunidos para criar uma religião, eles não estavam reunidos porque eles queriam criar uma nova ordem mundial, eles não estavam lá maquinando, pensando do que poderiam fazer do futuro, mas acima de tudo, construindo uma relação de amizade segundo o entendimento da razão que Deus fez a cada um de nós. Deus nos fez, Deus nos criou, e quando Deus decidiu criar a cada um de nós, formar a cada um de nós, porque o texto bíblico diz que nós fomos formados, escolhidos por Deus, lá antes da fundação do mundo, antes de existir nada, Ele já havia sonhado com cada um de nós, e Ele nos fez para sermos um só povo, uma só família. E em Cristo Jesus, Jesus então vem para nos lembrar disto. Jesus vem então para restaurar essa relação, perdida por causa do pecado, da desobediência. Nós sempre fomos, e nós nunca deixamos de ser, nós apenas passamos um momento da nossa vida que nós não sabíamos, que nós não tínhamos consciência. Mas hoje nós temos consciência. Hoje nós temos a consciência que Jesus então veio e curou a cegueira espiritual que havia em nossas vidas. E ao curar essa cegueira, Ele nos deu o entendimento da razão pelo qual nós somos criados. Nós somos criados para relação, nós somos criados para amizade, nós somos criados para ser família, um do outro e com Jesus, e não apenas aqui, mas por toda a eternidade. A questão é que muitos de nós ainda não reconhecem isso. A relação de Jesus conosco não é institucional. A amizade de Jesus conosco não é religiosa. Ele não propõe uma ordem religiosa. Ele propõe uma relação do qual o próprio Deus, o Deus Filho que se fez carne entre nós, é aquele que no conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é o enviado, Ele é o ungido, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, que veio até nós, curar a nossa cegueira, para que nós lembrássemos, ou fôssemos lembrados, que somos filhos de Deus, para uma relação. E com isso implica que, sendo filhos de Deus, nós somos irmãos uns dos outros. Não há opção agora de não sermos. Então, as nossas amizades, elas não podem ser nem institucionais e nem podem ser religiosas. E às vezes nós achamos, na nossa vida, que basta termos uma vida social, que nós cumprimos em nós as nossas amizades, as nossas relações. Então nós confundimos sociabilidade com amizade. E sociabilidade é algo diferente de amizade. Então pode ser que muitos de nós somos muito bons socialmente. Nós somos pessoas que estão juntos com outros, nós somos pessoas hospitaleiras, que gostamos
de reunir as pessoas, fazemos um churrasco, somos hospitaleiros, abertos, somos pessoas agradáveis, e estamos frequentemente em achar que as pessoas que estão à nossa volta, nessa sociabilização, são de fato amigos, mas nós podemos ser pessoas extremamente solitárias nos momentos de profunda sociabilização. Nós podemos ser as pessoas mais solitárias do mundo, mesmo estando com muitas pessoas perto de nós, numa festa, entretendo essas pessoas, divertindo com essas pessoas, mas na verdade não há nenhum tipo de aprofundamento, não há cumplicidade, não há entrega. Porque a amizade, ela implica numa transformação pessoal. Então, nas minhas relações, eu não afeto o outro positivamente e não sou afetado também positivamente pelas pessoas, isso se torna uma mera sociabilização. Porque a amizade, ela precisa e ela implica em nossas vidas essa afetação mútua de maneira positiva, segundo aquilo que nós somos, segundo aquela que é a consciência de quem nós somos em Deus, em favor um do outro. O social, a sociabilização por si só, ela é superficial. Ela não tem verticalização, ela não tem aprofundamento. A sociabilização é a relação do politicamente correto. Ela é aquela relação de simplesmente optarmos pela agradabilidade. Nós queremos ser agradáveis uns aos outros, mas nós não afetamos positivamente um ao outro. Porque para afetar alguém, no bom sentido, quando eu falo afetação, é influenciar, é fazer diferença. Afetação é ser mais do que apenas um companheiro de churrasco, de farra. É fazer diferença um no outro. E a sociabilização do politicamente correto é aquela de não incomodar o outro. Mas a verdadeira amizade é aquela onde a transformação está ligada na afetação do outro. É de fato fazer diferença na vida do outro. É o que lá em Provérbios, capítulo 27, no verso 17, fala sobre o amigo é aquele que afia um ao outro como ferro. É ferro que afia ferro. E quando há o movimento de ferro afiar ferro, há atrito. Mas esse atrito não é o atrito do confronto, não é um atrito da separação, mas é o atrito da resistência. E a resistência em nossas vidas é resistir à loucura do outro, é resistir às opções e escolhas danosas, maléficas do outro. Então nós somos como aqueles que resistem, que atritamos com os nossos amigos quando eles começam a perder o senso, quando eles começam a perder a razão, quando eles começam a perder quem são. Então, por exemplo, uma ilustração, o seu amigo, a sua amiga chegam para você e falam assim: eu vou separar do meu cônjuge, ou marido, ou mulher. Aí então agora nós atritamos, nós agora resistimos e falamos assim: não vai não. Amigo é aquele que interfere, amigo é aquele que intervém na deterioração do outro, nas ideias erradas do outro. Isso é ser amigo. Não é dizer assim: demorou. Isso não é ser amigo.
Isso não é ser uma afetação, uma influência positiva no outro. Poderia aqui ilustrar com dezenas de outros exemplos, mas creio que esse já é suficiente para entendermos o que de fato nas nossas vidas é ser esse amigo que faz a diferença. Essa transformação, ela precisa ser operada um ao outro. Há um exemplo que eu queria falar sobre hoje, que é quando Jesus é avisado que o seu amigo, Lázaro, estava doente. E o texto de Mateus, capítulo 11, versos 1 e verso 3, ou ao verso 13, diz o seguinte: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfumes nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Em algumas versões você vai encontrar aquele que tu amas está doente. Acontece que para muitos dos nossos amigos, há momentos para eles que parecem que a vida acabou. Há muitos dos nossos amigos e amigas que chegaram ao ponto que eles acham que não há mais um amanhã, que eles nem mais merecem a oportunidade de um amanhã. Eles acham que chegaram a um ponto final, onde tudo parece escuro, eles não conseguem enxergar o dia seguinte, e eles acham que a sua vida acabou, eles acham que o mundo está contra ele, eles acham que perderam a direção da vida, que entraram numa roda viva, numa rotina, que o amanhã é apenas uma sucessão de vários hojes. Há dias que é ruim mesmo, há dias que não há esperança, há dias que, para falar a verdade, nós preferimos que não houvesse amanhã. E tem muitos nossos amigos pensando assim. Talvez o mundo para ele acabou porque uma pessoa amada o deixou, porque ele perdeu o seu emprego, sua empresa, perdeu a sua profissão, o seu ofício, uma morte, um luto, uma doença, notícia de uma doença incurável, gravíssima. Então, essas situações vão acontecendo com as pessoas mais próximas, um divórcio, uma traição. E os nossos amigos acham que tudo acabou. E esse Lázaro, ele de fato, literalmente, a vida para ele acabou. Lázaro, para quem está familiarizado com a história, Lázaro morre. Lázaro morre, um amigo de Jesus, amigo a quem ele amava, o seu querido amigo, morreu. E Jesus recebe a notícia, fica ainda onde ele estava por mais 2 dias, e quando ele chega de volta, Lázaro já estava morto. Para Lázaro já não havia mais amanhã. E talvez há pessoas aqui hoje que não têm esperança do amanhã. Nós já desistimos, nós já desesperançamos do amanhã. Ou, para outros, seus amigos e amigas estão nessa condição. E se eles estão na condição, você é a cura para a vida dele. Você é a resposta para o amanhã dele.
E se você está nessa situação de Lázaro, pode ser que o seu amigo é a resposta para a sua vida. Porque é nessa relação familiar de Deus que nós vamos encontrar cura uns para os outros. E quando Jesus chega então a Betânia, o vilarejo onde Lázaro morava com suas irmãs, eles chegam lá, Jesus chega lá na verdade, e diz assim: onde o colocaram? Quando Jesus recebe a notícia de que o seu amigo, o seu querido amigo estava doente, ele diz assim: não, mas isso não é para a morte. Mas é interessante porque Lázaro morre. Então Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia que o seu amigo estava doente. Ao receber aquela mensagem que foi enviada pelas irmãs de Lázaro até ele, as irmãs conheciam o coração de Jesus. E elas não colocaram lá: olha, o seu discípulo está doente. Eles não colocaram: olha, a sua ovelha está doente. Elas colocaram que o seu querido amigo está doente. Amigos, é o que nós precisamos entender, que é um dos nossos maiores patrimônios, o maior patrimônio. Quando nós entendemos que não é apenas o que nós possuímos que tem valor, mas que as verdadeiras amizades são de fato o nosso maior patrimônio. Porque são nos nossos amigos que nós descobrimos como somos amados e como podemos amar. E esses amigos em nossas vidas podem ter vários nomes. Os nossos amigos podem ser chamados de pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa. E os nossos amigos? As nossas relações afetivas, nas nossas amizades, no nosso casamento, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais e também com os nossos amigos, é de fato, amados, amigos, o nosso maior patrimônio. Não é o que você consegue obter, não é o que você consegue juntar, porque as pessoas estão morrendo cheias de patrimônio, mas solitárias, frustradas, traídas, ou pelo menos com sentimento de abandono. É quando nós entendemos que aquilo que Deus tem para nós são amizades reais, verdadeiras, que nos curam do desespero, que nos curam da desesperança, que nos curam das doenças, que nos curam da falta de perdão. São as verdadeiras amizades que nos curam da solidão, do desespero e da tentativa de acabar com as suas próprias vidas. Esse é de fato naquilo que nós precisamos investir. A amizade, ela tem tudo a ver com dedicação, com entrega, com doação. As verdadeiras amizades não têm segundas intenções. As verdadeiras amizades são aquelas que nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Quem são os seus verdadeiros amigos? Quem são as pessoas, amados, que na sua falta, na minha morte, eu poderia entregar a minha família aos cuidados deles, de forma que a minha família pudesse ser tratada com dignidade?
Quem são os seus verdadeiros amigos que você pode confiar? O seu cônjuge, os seus filhos, para serem cuidados e tratados com dignidade? Ou será que nós temos apenas a turma do churrasco? Será que a nossa vida se resume às confrarias, às fraternidades, onde nós pagamos uma mensalidade, uma anuidade para fazer parte? Os nossos amigos são aqueles do qual nós precisamos pagar para tê-los? Ou os nossos amigos são aqueles que de fato nós podemos entregar às pessoas que nós mais amamos? Porque se nós não tivermos esses amigos, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se nós não tivermos pessoas que nós podemos dividir coração, talvez você, eu, nós, temos muitas pessoas à nossa volta. Talvez se nós marcássemos na nossa agenda compromissos todos os dias com essas pessoas, nós levaríamos semanas, meses para cumprir toda essa agenda. Eu estou falando daqueles amigos onde a gente confessa os nossos pensamentos, para as pessoas que a gente abre o nosso coração dos nossos desafios. Eu estou falando daqueles amigos que a gente pode confiar o mais profundo dos nossos segredos. Segredos sujos ou limpos. Aqueles amigos que, se um dia acontecer algo com você, eles não se surpreendam. Porque é muito triste quando nós fazemos algumas escolhas, algumas opções absurdas, e as pessoas à nossa volta se surpreendem. Elas se surpreendem porque você nunca teve confiança em dividir o seu coração com elas. Nós precisamos ter pessoas das quais podem nos afetar positivamente e nós podemos também sermos afetados. É afetar essa afetação mútua do bem, de princípios, de valores. Amado, se você tem amigos que só te dão maus conselhos, avalie. Se você tem amigos ou amigas que só te levam a fazer coisas que não são boas, avalie. Porque amigo é aquele que traz, muitas vezes, a conversa que nós não queremos ter, mas que nós precisamos ouvir. E quando Jesus está lá com os seus discípulos, ele fala assim: vamos voltar para a Judéia. Betânia fica na Judéia. E os seus discípulos dizem assim: mas mestre, agora há pouco o senhor estava lá e eles procuravam matá-lo, e o senhor quer voltar para lá? E Jesus responde o seguinte: o nosso amigo Lázaro está dormindo, ou seja, morreu, mas eu vou lá acordá-lo. Amigos são aqueles que mudam a sua agenda. Amigos são aqueles que mudam o seu itinerário. Amigos são aqueles que mudam a sua rota. Amigos são aqueles que mudam a sua rotina em favor deles. Amigos são aqueles que fazem, mesmo na possibilidade da retaliação. Jesus voltou à Judéia, mesmo sabendo que os religiosos, fariseus, judeus queriam matá-lo. Ele enfrenta um lugar perigoso para demonstrar o seu amor pelo seu amigo. Ele inclui a sua agenda aos amigos e ele inclui os seus amigos na sua agenda. Quem são aqueles que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa própria agenda em favor deles? E uma das coisas mais extraordinárias
dessa relação de Jesus com o seu amigo Lázaro. E nós temos que entender uma coisa, amados, nós não estamos falando de Jesus apenas esse profeta, esse homem pregador, esse homem que fazia milagres, nós estamos falando do próprio Deus. Jesus é o Cristo é o próprio Deus que se fez carne no nosso meio. E Jesus chega lá e pergunta para as irmãs onde o colocaram. E ele vai até lá. E ele estava morto, como já disse. E Jesus havia dito 3 dias atrás que essa enfermidade não era para a morte. Ele disse para os seus discípulos que eles teriam que voltar à Judéia, porque Lázaro havia morrido e ele iria acordá-lo. Ele usa o termo dormir e acordá-lo. E Jesus chega diante daquela situação de morte. E o verso 23 do capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, o texto diz que Jesus, de frente ao túmulo de Lázaro, o texto diz, e Jesus chorou. Nós temos chorado pelos nossos amigos? O nosso coração tem se entristecido pelas escolhas, pelas decisões, pela vida que os nossos amigos estão levando, mesmo sabendo que está errado, que não é bom. E mais ainda, Jesus estava lá para ressuscitar a Lázaro. Mas quando ele chegou lá, Lázaro estava morto. E ele chorou porque Lázaro estava morto, mesmo sabendo que minutos após isso, ele ressuscitaria a Lázaro. É como se fizéssemos aqui uma parábola, e Jesus lá chorando, e chegasse um anjo, cutucasse a Jesus e falasse assim, seu Jesus, o senhor não vai ressuscitar Lázaro daqui a 3 minutos? E Jesus diria, sim, eu vou. Então por que o senhor está chorando? E ele diria, eu estou chorando porque nesse momento ele está morto. E quando eu ressuscitá-lo, eu vou me alegrar. Mas agora o meu amigo morto está. E quando eu ressuscitar, eu vou me alegrar com ele. Vou me alegrar, vou para a casa dele, nós vamos comer juntos. Vamos ter uma social. Vamos assar uma carne. Mas agora ele está morto. Essa é o comprometimento de um amigo. Que chora nas tristezas e se alegra nas alegrias. Não é amizade qualquer. Não é uma amizade firmada, construída, fundamentada em mesa de boteco. É uma relação de vida, de entrega. Uma entrega em favor. E quando Jesus estava lá, ele se coloca na frente do túmulo e diz assim, o texto, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. Há momentos, amados, que nós precisamos ser corajosos, audaciosos diante dos nossos amigos. Há momentos que nós temos que deixar o politicamente correto de lado. Há momentos que nós temos que deixar a agradabilidade de lado. E há momentos na vida dos nossos amigos que nós temos que falar assim, já deu. Já deu. Está na hora de você ressuscitar. Às vezes, tem hora nós vamos ter a sensibilidade, a revelação, o discernimento
de chegar na casa dos nossos amigos, abrir as cortinas, abrir as janelas, bater palma para eles. Acorda, já deu. Vamos, estamos juntos. Vou ombrar com você agora. Porque a cura dos nossos amigos está em nós. Tem momentos que nós vamos ter que falar para eles: o tempo de chorar acabou. O tempo de solidão acabou. Mas nós temos outro lado dessa moeda. Porque nós estamos aqui falando de como ser a materialização de Jesus na vida dos nossos amigos. Mas pode ser, amados, que você aqui hoje é Lázaro. Pode ser que você hoje aqui está morto, está sem esperança. Pode ser que você aqui hoje não quer nem um amanhã, porque você cansou dessa vida sofrida. Pode ser que você está aqui hoje querendo a sua morte, se não física, mas pelo menos para o resto do mundo. E há uma frase que eu ouvi há algum tempo, quando eu estava estudando sobre esse assunto, que é mais ou menos assim: eu procurei a Deus e não encontrei. Eu procurei a Deus e não encontrei. Eu procurei o meu amigo e nos encontramos nós três. Às vezes as nossas vidas vai ser assim. Nós vamos encontrar a Deus quando encontrarmos um amigo. Porque pode ser que muitos de nós aqui tenham buscado de fato a Deus, mas não tenham conseguido encontrar. Mas quando você buscar um amigo de verdade, vocês se encontrarão, vocês três. Você, o seu amigo e Deus. Eclesiastes, capítulo 4, verso 10, fala assim: pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Um amigo na sua vida pode ser a cura que você tem buscado em Deus. Um amigo na sua vida, um amigo verdadeiro, pode ser a cura que você tem buscado em Deus.